Shana Tová, meus irmãos, 5.871 aqui chegando para nós. Rosh Hashanah, o cabeça do ano, o ano novo judaico, 5.781. E hoje, nesse shiur dessa festa, nós vamos entender um pouco, alguns segredos desta festa e qual é a conexão direta com Yeshua. Porque, na verdade, tudo nas Escrituras e tudo até mesmo no judaísmo está conectado com Yeshua. E nós veremos também que o Rosh Hashanah está conectado com o sacrifício de Isaac. Então, o nome desse shiur de hoje é Rosh Hashanah e os sacrifícios de Isaac e Yeshua. Essa data de hoje é uma data muito especial, o dia 1º de Tishrei, o ano novo judaico. Por quê? Porque, de acordo com a tradição judaica, Adão, o primeiro homem, ele foi criado neste dia. Ou seja, o dia de hoje é o dia que marca quando Hashem criou o homem. Agora, de acordo com a tradição judaica, o Eterno criou Adão, o homem criou a mulher, porém, neste mesmo dia, no primeiro dia de existência, eles pecaram. Muita gente acha que eles ficaram ali no Gan Eden, no paraíso, 1 ano, 2 anos, 10 anos. A tradição judaica diz que o homem pecou no mesmo dia em que foi criado. Então vejam, no primeiro dia de Tishrei, hoje, o Eterno criou o homem. Neste mesmo dia, o homem pecou no Gan Eden. Neste mesmo dia, o Eterno proferiu uma sentença condenatória, uma sentença contra Adão e Havá, contra Adão e Eva, no mesmo dia. E diz a tradição judaica que tempos e tempos depois, não se sabe quando, Adão se arrependeu do seu pecado. E o dia em que ele se arrependeu do seu pecado foi também no primeiro dia de Tishrei. Então foi nesse mesmo dia, ou seja, o dia de Rosh Hashanah, ele é conhecido como um ano novo, porque foi um ano novo que marca a criação do homem. Marca também o dia em que o homem pecou. Marca também o dia em que o Eterno sentenciou o homem. E marca o dia em que Adão e Eva, eles se arrependeram, eles fizeram techuvá, eles retornaram. Então é por esses motivos que o judaísmo fala que Hashem escolheu este dia para ser um ano novo, e é um dia de julgamento, porque o primeiro homem foi julgado neste dia. Mas também é um dia de arrependimento, que Adão e Eva também se arrependeram no primeiro dia de Tishrei, nesse dia. Então hoje é um dia especial, não como um ano novo secular, que a pessoa comemora coisas fúteis em 31 de dezembro para janeiro, mas nós estamos comemorando o quê? O arrependimento do homem. E nós nos lembramos hoje que o homem pecou, Adão pecou, e nós também pecamos. Então, tal como ele sofreu efeitos deletérios do pecado, tal como ele sofreu juízo em razão do pecado, nós também temos consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões. O pecado deixa sequelas, mas Hashem, ele dá uma oportunidade de arrependimento. Ele dá a oportunidade de termos um ano novo na presença dele, de mudarmos de vida, tal como Adão e Eva assim o fizeram. E de acordo com o Sefer Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9, e Hanor Aleph, primeiro livro de Enoque, 1 Enoque 47, 3, tanto Daniel quanto Enoque falam que o Eterno está no seu trono, e ele tem um livro chamado Sefer HaRaim, o livro da vida, e ele também tem o Sefer HaMavet, o livro da morte.
Hoje é um dia de acordo com a tradição judaica, o Eterno ele está abrindo livros. Livro da vida, livro de bênção, livro da morte, livro da maldição. E ele está examinando os nossos atos. Claro que o Eterno nos examina todos os dias. Mas hoje é um dia especial, é como se fizesse assim, não, vamos ver aí o último ano do Sadoc. Vamos analisar a vida dele. A vida de cada um de nós está sendo compulsada hoje, está sendo investigada, um balanço do ano. E é por isso que no Arão Arrodas, da Lifnei Miatal Medes, saiba diante de quem você está de pé, nós temos que saber e ter essa consciência de que nós somos julgados pelo Eterno. Por isso hoje é um dia de mais temor e mais tremor. É um dia em que nós temos que entender que nós precisamos de mudança, precisamos de techuvá, precisamos de arrependimento. É muito comum, nós nos cumprimentamos no dia de hoje, dizendo Leshanat Tová Tikatev. Literalmente que para o novo ano, Leshanat Tová Tikatev, que para o novo ano seja escrito. Literalmente que para o novo ano seja escrito. E aí está subentendido que para o novo ano seja escrito o seu nome no livro da vida. Está subentendido, é um pedido que o teu nome seja escrito no livro da vida. E isso que nós proclamamos. Então vejam só, em Rosh Hashanah fala-se muito sobre o livro da vida, é até um cumprimento pedido para que seu nome seja escrito no livro da vida. Fala-se sobre o livro da vida e ao toque do shofar. São dois elementos essenciais da festa, que todo mundo sempre se lembra, o shofar e o livro, o quê? Da vida. Mas qual é a conexão do livro da vida com o shofar? E é isso que nós vamos começar a falar um pouquinho hoje, da conexão. Porque no dia de hoje, nós sempre falamos em livro da vida e falamos sobre shofar. Ou seja, existe uma relação. E por que nós tocamos o shofar e não um outro instrumento de sopro? Podia ser uma flauta, podia ser qualquer outro instrumento de sopro, mas por que o shofar tem a ver com o livro da vida? Bem, nós lemos no Talmud, em Rosh Hashanah 16a, o seguinte: o Rabino Abarro disse, por que nós tocamos o shofar? É uma pergunta, e a resposta: o santo bendito seja, disse, soe diante de mim um shofar, para que eu possa lembrar em seu favor a Akedah de Isaac, a amarração de Isaac, o filho de Abraão, e considerarei isto para vocês, como se vocês amarrassem a si mesmos diante de mim. Vejam, um shofar, existe shofar com chifre de carneiro, esse daqui é com chifre de antílope, até esse que está aqui na mesa longo, mas o shofar menor com chifre de carneiro é para lembrar o sacrifício de Isaac, porque ele se prontificou a entregar-se em sacrifício, e depois houve um carneiro que morreu no lugar dele. Então aqui é uma pergunta do Talmud: por que nós tocamos o shofar? Nós tocamos o shofar porque o shofar serve para lembrar a história de Isaac. O shofar lembra a história de Isaac, porque um animal morreu no lugar dele. E diz o seguinte, o Talmud: é como se nós estivéssemos amarrados diante do Eterno, ou seja, como nós também estivéssemos nos entregando para sacrifício também perante o Eterno. Ou seja, tal como Isaac aceitou entregar a sua vida em sacrifício, nós temos que nos considerar hoje que nós também deixaríamos ser amarrados e deixaríamos ser sacrificados, tal como Isaac, para agradar ao Eterno. O que o Talmud quer nos ensinar é que para servirmos ao Eterno, nós temos que fazer sacrifícios.
Nós temos que entregar-nos como um sacrifício perante o Eterno, tal como Isaac fez. Não tem como servir a Hashem sem sacrificar tudo, sem entregar a inteireza do que você tem de mais precioso. Isaac entregou a sua própria vida, que é o que nós temos de mais precioso. Nós temos que nos entregar totalmente a Hashem. E daí a tradição judaica fala que, quando nós tocamos o shofar, nós nos lembramos do sacrifício de Isaac. Ok? E aí vem o Zohar 2:32b, diz que, todo mundo conhece a história de Iov e de Jó, que Satanás se apresenta para acusar Jó. O Zohar fala que Satanás, o dia que ele foi acusar Jó, era o dia de Rosh Hashanah. Por quê? Porque Rosh Hashanah é quando o Eterno está compulsando os livros. É quando o Eterno está julgando o homem. Então Satanás, Hassatan, ele se apresenta para acusar Iov, para acusar Jó, no dia de Rosh Hashanah. Diz o Zohar o seguinte: o Rabino Elazar, em seguida, disse sobre o verso: e houve um dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Adonai, veio também Hassatan entre eles. Isso aí houve Jó 1.6. E aí diz o Zohar: este dia foi Rosh Hashanah, no qual o santo julga o mundo. Então vejam, de acordo com o Zohar, a acusação de Hassatan contra Iov, contra Jó, é em Rosh Hashanah. E também é dito em outras passagens que, quando o Eterno examina os nossos atos no dia de hoje, Hassatan também se apresenta. Porque tal como, não acha ele só quis que Jó se desse mal, não, comigo eu estou isento. Satanás só quis que Jó sofresse as consequências e comigo não vai acontecer nada. Não! Hassatan também se apresenta para nos acusar, para usar as nossas falhas também quando o Eterno está julgando. Várias Haggadot explicam que a cerimônia de Rosh Hashanah em que você toca o shofar lembra o chifre de carneiro, o carneiro que foi morto no lugar de Isaac, no lugar de Isaac. E várias Haggadot dizem que o dia em que Abraão iria sacrificar Isaac foi o 1º de Tishrei, ou seja, foi no dia de hoje. Então o dia de hoje não é só o dia da criação do homem, o dia do pecado do homem, o dia da sentença contra o homem e o dia do arrependimento do homem. De acordo com a tradição judaica, também é o dia em que Satanás se apresentou para acusar Iov, para acusar Jó, e também é o dia em que Abraão levou o seu filho Isaque para sacrifício. O Sefer Hayashar diz que Satanás ele acusou Iov, Jó, mas ele também acusou Abraão. Esse livro diz o seguinte: quando Abraão teve o seu filho, e ele amava muito Isaac, ele amava, o que Hassatan fez? Se apresentou diante do trono do Eterno e falou: Eterno, Abraão ama muito o seu filho, ele ama mais a Isaac do que a você, Eterno. Olha só como Hassatan é sujo. Hassatan chega para acusar Abraão e diz para o Eterno: Eterno, ele te amava, Abraão te amava, Adonai, mas agora que nasceu o filho dele, querido, amado Isaac, agora ele ama seu filho e você está em segundo plano. E aí Hassatan chega, diz essa obra, e fala o seguinte: quer ver que ele ama mais o filho do que a você? Pede para ele sacrificar o próprio filho. Vamos fazer um teste para ver quem ele ama mais, você ou o filho. Pede para ele matar o seu próprio filho. Vejam, e você conhece a história que Abraão provou que ele amava mais a Hashem. E com essa história, o que nós extraímos desses Midrashim? Nós extraímos o seguinte, que Hassatan não brinca em serviço.
Eu costumo até dizer, tem aquele ditado, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Hasatan também é brasileiro, porque ele não desiste nunca. Ele não desiste nunca de nos acusar, de lançar coisas contra as nossas vidas, de tentar nos amaldiçoar, de tentar pegar as nossas transgressões para que nós venhamos a sofrer consequências. Nos manuscritos do Mar Morto, o manuscrito 4Q225, também fala que o príncipe Mastema significa inimizade, ódio, acusador. Mastema é um dos nomes de Satanás. Os manuscritos do Mar Morto falam que esse Mastema, que é um dos nomes de Satanás, ele foi acusar Abraão perante o Eterno por conta de o quê? De Isaac. Então, meus irmãos, Rosh Hashanah, Yovshó foi acusado, Abraão foi acusado. E eu tenho uma boa notícia e uma má para vocês. A boa notícia é que o Eterno é misericordioso, mas a má é a seguinte: não vamos nos enganar, Satã nos acusa. Apocalipse fala que ele nos acusa até de dia e de noite. Nós temos que ter uma vida de retidão perante o Eterno. E é isso que no meio religioso as pessoas terminam errando. Porque as pessoas vivem uma vida de hipocrisia, uma vida em que exteriormente elas são religiosas, mas na prática a vida está com pecados terríveis. Eu sei que eu aconselho muitas e muitas pessoas, estou falando isso não para julgar a pessoa, ok? Não é para julgar, mas sei coisas que estão erradas e que a pessoa precisa o quê? Consertar. Nós temos que nos consertar. Esse ano tem que marcar uma escalada, uma subida, um crescimento espiritual em que nós fazemos um tikkun. Nós vamos retificar aquilo que está errado. O rabino Louis Ginsburg, ele cita várias Haggadot, dizendo que Akedah, o sacrifício de Isaac, a amarração de Isaac, ocorreu em Rosh Hashanah, e é por isso que em Rosh Hashanah nós tocamos o shofar. Então, por que, todo mundo pergunta, por que em Rosh Hashanah se toca o shofar? A questão é, nós tocamos o shofar porque nós nos lembramos do sacrifício de Isaac e que um animal morreu no lugar o quê? Dele. E daí, o primeiro shofar que foi feito, isso a literatura rabínica fala, foi desse animal que morreu no lugar de Isaac, de Yitzhak. Então foi ali que surgiu o shofar, ok? O shofar surge aí, desse animal morto no lugar de Yitzhak. Então nós fazemos isso para nos lembrar. Rabino Louis Ginsburg, ele cita um midrash dizendo o seguinte, que nós tocamos o shofar para nos lembrarmos do animal sacrificado no lugar de Yitzhak. E assim Hashem confere o perdão dos nossos pecados pelo mérito dos patriarcas Abraão e Yitzhak. Ele é um rabino tradicional, ele está dizendo que nós ganhamos uma expiação pelo mérito de Abraão e de Isaac. Mas daqui a pouco nós vamos ver onde Yeshua entra nessa história. Que nós vamos ver onde ele entra. Mas ele que não crê em Yeshua fala, não, o perdão é por conta do mérito de Abraão e de Isaac. E ele diz assim, ele cita um midrash dizendo, Deus falou para Abraão, disseste o que tens a dizer e direi agora o que tenho a dizer. Teus filhos pecarão diante de mim no tempo por vir, e eu sentarei em julgamento sobre eles em Rosh Hashanah. Se eles desejarem que eu lhes conceda perdão, eles tocarão o shofar naquele dia, e eu, consciente do carneiro que morreu em sacrifício no lugar de Yitzhak, eu os perdoarei dos seus pecados. Eu perdoarei dos seus pecados. Então esse rabino está dizendo que quando se toca o shofar, o Eterno lembra de Abraão e de Isaac. E daí as pessoas invocam a misericórdia do Eterno, e o Eterno, por amor a Abraão e a Isaac, por amor aos patriarcas, ele nos perdoa
dos nossos o quê? Pecados, ok? Nos perdoa pelo mérito deles. Agora, o que nós vamos estudar aqui hoje é que a Akedah, a amarração de Isaac, o sacrifício de Isaac, foi um prenúncio do sacrifício de Yeshua. Por isso o nome da mensagem é Rosh Hashanah e os sacrifícios de Yitzhak e de Yeshua. Nós vamos conectar como a vida de Yitzhak ela está totalmente entrelaçada com a vida de Yeshua, como que esse episódio do sacrifício de Isaac se liga a Yeshua e como nós podemos extrair lições práticas para a nossa vida. Então, eu coloquei vários tópicos comparando Yitzhak com Yeshua. Número 1, Yitzhak e Yeshua tinham uma idade aproximada. Nós sabemos que Yeshua foi executado com aproximadamente 33 anos. Yeshua foi executado com 33 anos. O Sefer HaYashar e várias obras rabínicas dizem que Yitzhak foi levado a sacrifício com 37 anos. Então, Yeshua com 33, Yitzhak com 37, uma idade próxima. Isso mostra como é diferente o pensamento cristão, geralmente sempre ilustra Isaac sendo levado como Isaac, um menininho de 6, de 7, de 8 anos, como não tivesse nem consciência do que estava acontecendo, mas a literatura rabínica diz que ele não era um menino pequeno, não, que ele já tinha 37 anos, e depois ele sabia, ali ele percebeu que ele seria sacrificado, mas ele aceitou ser sacrificado para fazer expiação pelo pai e por toda a família. Isso é exatamente o que Yeshua faz. Yeshua morre para trazer capará, para trazer expiação sobre nossas vidas, tal como Yitzhak, no passado, ele disse, não, eu posso ser sacrificado também, eu posso morrer para que haja o perdão do Eterno em relação ao meu pai, em relação a toda a minha família. E o que nós podemos extrair disso para as nossas vidas? Romanos 12:1 fala que devemos ser Korban Hai, sacrifício vivo. Vejam, nós temos o DNA de Yitzhak, o DNA de Yeshua. Yitzhak, ele aceitou ser sacrificado. Yeshua, ele também aceitou a missão de ser sacrificado. A questão é, nós, como Talmidim, como discípulos, temos, Romanos 12:1, temos que ser sacrifício vivo. E a reflexão que eu faço hoje é, será que nós estamos sendo sacrifício vivo perante o Eterno? Será que nós estamos servindo o Eterno com poucas coisas ou com a inteireza e com o nosso melhor, com todo o nosso potencial? Será que nós estamos dando tudo para o Eterno? Ou estamos assim, não, eu sirvo o Eterno, mas com moderação, um pouquinho. Vejam, quem agradou o Eterno foram aqueles homens que deram as suas próprias vidas, como nós lemos no livro de Macabeus, como nós vemos Daniel, que é lançado na cova dos leões, como nós vemos os 3 amigos de Daniel na fornalha. E aqueles que aceitam esse desafio de entregar tudo ao Eterno, eu vou te falar uma coisa, o nome é Korban, uma entrega sacrificial. Vai doer, vai, você ser lançado na fornalha, você podia, com certeza, sabendo que você vai ser lançado na fornalha, como os amigos de Daniel, isso é algo que pode causar muito pavor, saber que você será lançado na cova dos leões, sabendo que seu próprio pai vai matá-lo, tudo isso causa dor. Porém, nós aprendemos com isso que os sacrifícios valem a pena. Os sacrifícios valem a pena, porque se todos eles, se Daniel tivesse se apostatado para fugir da cova, os 3 amigos de Daniel, se Abraão falasse, não vou sacrificar o meu filho não, etc., a história teria sido toda outra. Para nós fazermos a diferença aqui na terra, o Eterno quer sacrifício, e o nome é sacrifício. Repito, vai doer, vai ser um processo doloroso, um processo difícil, um processo de angústia, vai ser um processo de luta. Agora, eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso.
Por quê? Porque aqueles homens que estiveram lá na fornalha, eles viram Cavoto, viram a glória de Hashem. Daniel também na cova dos leões viu a glória de Hashem. E que possamos meditar se nós estamos entregando tudo ao Eterno ou não. O segundo tópico, comparando Yitzhak com Yeshua, Yitzhak é da mesma família, Yeshua, aliás, é da mesma família de Yitzhak. Você vê a genealogia em Mateus, Yeshua é descendente de Yitzhak, ele tem o DNA de Yitzhak. Então vejam só, o sacrifício de Isaac, na verdade, o que ele foi? Ele foi um prenúncio do sacrifício de Yeshua. Porque o Ramban, Moshe Ben Nachman, ele explica muito bem isso, Maseavot Siman Levanim, dizendo, a obra dos patriarcas é um sinal para os filhos. Maseavot Siman Levanim. Repito, a obra dos patriarcas é um sinal para os filhos. O que é isso? Isso é o seguinte, o que aconteceu com os patriarcas vai acontecer com os seus filhos, ou seja, com os seus descendentes. Repito, o que acontece com os patriarcas, no futuro, vai acontecer com os seus descendentes. E existem vários exemplos, mas pegando aqui com Yeshua, o que acontece com Isaac vai acontecer muito tempo depois, o quê? Como Yeshua não é igualzinho, mas é a mesma ideia de sacrifício, ok? Vejam só, o Rabino Asher Sabag diz assim, sobre essa frase, que a obra dos pais é um sinal para os filhos. Ele diz, assim o Ramban delineia sua abordagem exegética aos feitos e ações dos patriarcas. Especificamente, as histórias sobre os patriarcas servem como um indicador profético do que está definido para ocorrer nas gerações futuras. Repetindo, o que acontece com os patriarcas é um indicador profético do que vai acontecer nas gerações futuras. Então, o sacrifício de Isaac realmente é uma profecia sobre o que vai acontecer com Yeshua. E que nós entendamos que nós devemos imitar o caráter de Yitzhak. Que muita gente fala, não, imitar Yeshua é muito difícil, porque ele é um Mashiach. Tudo bem, então, então não consegue Yeshua, então, e só, entre aspas, imitar Yitzhak já é grande coisa, que é a pessoa que sacrifica tudo para servir. Terceiro paralelo, Yitzhak e Yeshua são chamados de filho único e de filho amado do Pai. Isso está em Bereshit, Gênesis 22, 2 e Mateus 3, 17. Isaac é chamado de filho único, filho amado. Yeshua também é chamado de filho único, filho amado. E que nós possamos meditar sobre isso. Será que o Eterno pode falar que nós somos filhos amados? Porque o filho amado é o filho que vive em total obediência, em total submissão. Será que o Eterno olha para a gente e fala, não, é filho amado porque ele tem uma obediência total à minha vontade? Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós temos que nos esforçar ao máximo para fazermos completamente a vontade do Eterno. Conforme eu costumo dizer, o Eterno não quer o resto, a migalha, a sobra. Ele quer o nosso melhor. Isso marcou a vida de Yitzhak e marcou plenamente a vida de Yeshua. Um quarto paralelo entre Yitzhak e Yeshua é que tanto Yitzhak quanto Yeshua se entregaram voluntariamente em sacrifício. O Rabino Louis Ginsburg, ele cita um Midrash dizendo assim, sobre a história de Isaac. Ele diz, e enquanto eles estavam andando, Isaac falou ao seu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto diante do Senhor? Até aí Isaac não sabia, né? Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu a Isaac dizendo, o Senhor te escolheu, meu filho. Você que é o holocausto perfeito no lugar do cordeiro.
Nesse momento, Abraão falou: olha, quem vai morrer é você. E Isaac disse ao seu pai. Essa resposta de Isaac, conforme o Midrash, é uma coisa linda. Imagina você ouvindo do teu pai que ele vai te matar. E aí Isaac responde assim: pai, eu farei tudo o que Hashem te falou com regozijo e alegria no coração. Ele não titubeou, não questionou, não tentou racionalizar. Ele falou, repito, o que Hashem te falou, meu pai, eu aceito com regozijo e alegria. E daí Abraão responde para Isaac, dizendo assim: meu filho, existe alguma coisa no seu coração, um pensamento ou um conselho que não é apropriado? Em outras palavras, você está com alguma dúvida, você está com receio, você está com medo de alguma coisa? Diga-me, meu filho, eu te peço. Meu filho, não esconda de mim. Ou seja, será que Isaac estava fazendo uma média? Assim, meu filho, o que está se passando? É isso mesmo que você quer? E aí Isaac responde: tal como Hashem vive e tal como a tua alma, meu pai, vive, não há nada do meu coração, olha só, não há nada dentro do meu coração para me fazer desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, do que Hashem te falou. Nenhum membro e nenhum músculo meu se mexeu ou se esticou por causa disso. Nem existe no meu coração qualquer pensamento ou conselho maligno a respeito disso. Mas neste assunto, meu pai, eu me sinto contente e alegre no meu coração. E eu digo: bendito seja Hashem, que neste dia me escolheu para ser um holocausto diante dele. Ele ainda bendito, né? Ele ainda disse para o Hashem que nesse dia me escolheu para morrer. E ele fala que eu estou alegre, eu estou contente. Gente, isso é uma elevação espiritual enorme, porque muitas vezes você e eu já passamos por isso. Probleminhas pequenininhos, e a gente acha que não vai dar, a gente começa a chorar, às vezes até murmurar, às vezes ficar de mau humor, às vezes ficar no desespero. Ele recebeu essa notícia e falou: que bom, para o Hashem, que eu fui escolhido para morrer. Se o Eterno me escolheu, isso é uma missão que eu vou cumprir com alegria. E aí diz que Abraão, quando ele ouviu isso, Abraão se regozijou com as palavras de Isaac, e daí eles seguiram juntos. Ou seja, Abraão não ficou, poxa, eu vou, nesse momento ele falou: não, meu filho aceitou a missão. Vejam só, Yitzhak, ele fez o que consta em Yohanan, João 15:13, sobre Yeshua, dizendo: não existe amor maior do que este, alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E Yeshua morreu por nós, tal como Yitzhak deu a sua vida pelo seu pai e pela sua família. E como nós podemos aplicar essa ideia de sacrifício em nossas vidas hoje, é a seguinte: nós temos que nos doar mais para o próximo, nos doar mais para os nossos irmãos, sim, nos doarmos mais para os perdidos, nos doarmos mais para aqueles que precisam de nós, ainda que isso exija sacrifícios pessoais, porque isso vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir paciência, porque às vezes a gente fica ouvindo tantas coisas que são negativas, vai exigir uma série de coisas, mas que nós possamos ter esse coração de doador, um coração que se entrega. Eu estou vendo a dor do meu irmão, eu vou ali lutar com ele, eu vou lutar com ele. Eu tenho, hoje em dia a tecnologia ajuda, porque alguém me fala, agora eu estou até com a de anotar tudo no celular para não esquecer. Muitas pessoas me pedem oração, e eu já anoto na hora, para na hora de fazer minhas orações eu não esquecer o que foi colocado. E é interessante que muitos de vocês aqui presentes, e outros não, eu acompanho a luta, a dor. E é interessante que quando nós oramos pela vida das pessoas, sabendo que a pessoa se passa, não é, minha irmã, aquela sua causa que me foi posta, nós nos sentimos unidos e irmanados, nós sentimos que isso é um verdadeiro amor, porque a tua luta não é agora mais a tua luta, é minha luta também.
Ou seja, quando eu estou orando ali, eu estou conectado. E isso faz um bem muito grande para a alma. Porque eu digo para todos vocês aqui da nossa congregação, nós estamos juntos no mesmo barco. E o meu pensamento é o seguinte: ou o barco afunda e eu vou afundar junto com vocês, Halila, que isso não aconteça, né? Caso de Shalom, que isso não aconteça, ou o barco vai prosseguir. Ok? Quando eu estou falando afundar, não é nem apostasia, assim, que às vezes vem dissabores na vida. Às vezes vocês terão dissabores, terão problemas, terão aflições. Yeshua falou que teremos aflições, mas nós estamos juntos. Quando estamos cantando, dançando, alegres, eu sou alegre junto com você. Mas quando você está sofrendo, está triste, eu não vou ficar indiferente à sua dor. Eu vou sofrer com você, o que as Escrituras falam. Chorar com aqueles o quê? Que choram. E o Eterno tem me ensinado muito. Vou prosseguir o show, mas falando brevemente sobre a minha vida, de 3 anos para cá, muita coisa ruim aconteceu. E agora que eu estou conseguindo entender, chorar os que choram. Porque muitas vezes eu estou passando problemas que eu já orei no passado por problemas das pessoas, mas já que eu nunca tinha passado por aquilo, eu não conseguia entender a dor do outro. Agora, quando alguém me conta um negócio, eu penso: caramba, eu já passei por isso. Eu sei que dói mesmo. Então eu estou com você, meu irmão. E daí eu quero me doar. Vamos fazer isso. Estou contando isso que nós temos que ter esse espírito de doação um para o outro, para a congregação, para o próximo. Uma outra coisa interessante que nós temos que meditar, quinto paralelo entre Yeshua e Yitzhak. Você sabe que Yeshua carregou a sua cruz, mas agora eu vou citar daqui a pouco um Midrash dizendo que Yitzhak carregou uma cruz. Sabia disso? Yitzhak carregou uma cruz, segundo a literatura rabínica. Vejam só, em Bereshit, Gênesis 22, verso 6, está escrito assim: Vaikar Abraham et Atzei Haolá Vayasem al Yitzhak Beno. E pegou Abraão as madeiras do holocausto e colocou-os sobre Yitzhak, seu filho. Então, aqui está na Torá dizendo que Abraão pegou a madeira do holocausto e botou sobre seu filho. Imagina colocar no ombro, né, para ele carregar. Então, Abraão colocou a madeira sobre o seu filho. E aí diz o Midrash Rabbah, comentando essa passagem, Bereshit Rabbah 56:3, diz assim: Abraão pegou as madeiras do holocausto e colocou as madeiras sobre Yitzhak, seu filho. Ok, isso está na Torá. E diz assim: como um homem que carrega em seu ombro seu louvor. Seu louvor em hebraico significa a sua cruz. O Midrash Rabbah está dizendo que Abraão colocou sobre Isaac e seu louvor a sua cruz. Então, é interessante como o Eterno guia, às vezes até a literatura rabínica, está dizendo que, literalmente, Yitzhak carregou o seu louvor, ele carregou a sua cruz. Ou seja, Isaac carregou a sua cruz, Yeshua carregou a sua cruz. E aí vem a pergunta: será que nós estamos carregando a nossa cruz? Mateus 10:38, Yeshua diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Yitzhak carregou a cruz, Yeshua carregou a cruz, e Yeshua falou que nós vamos ter que carregar também. Meus amigos, só que a beleza de carregar a cruz é quando a gente carrega com alegria. E eu tenho passado algumas coisas que eu acho que de 3 anos para cá eu não estava entendendo o que o Eterno estava fazendo comigo. Agora, depois de 3 anos, eu comecei a entender. Os últimos 10 dias eu falei: o Eterno quer me ensinar o seguinte, a passar por coisas difíceis e abrir um grande sorriso. Porque eu confesso que às vezes eu abri sorriso quando a dificuldade é pequena, eu até conseguia. Mas e quando tiver uma mega, super dificuldade? Às vezes, então um dia desse está acontecendo umas coisas ruins, eu falei: que bom, Eterno,
que bom, eu vou aguentar. Porque, gente, o verdadeiro homem espiritual, ele é forjado no fogo. O ouro é um metal precioso, mas para você fazer uma joia de ouro, ela tem que ser lapidada no fogo. Não é na água, não é no refresco, não é na água com açúcar que o ouro é moldado, é no fogo. E nós temos que ser moldados no fogo. E aí que eu comecei a agradecer ao Eterno pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades, falando, tudo isso é para quê? Para me dar crescimento. Porque se o Eterno não quisesse o meu crescimento, era só tentar me moldar com água com açúcar. Mas o ouro só é moldado no fogo. Então isso é sinal de amor do Eterno por nós. Entendeu? Ou seja, a gente começa a perceber que a luta é porque o Eterno nos ama. Por isso que Ele quer que a gente passe por aquilo. E aí a gente tem que ser rudo, tem um mérito de passar pela tribulação e mesmo assim agradecer. Um outro midrash citado pelo rabino Louis Ginsburg, e daí eu coloco a sexta característica de paralelo entre Yitzhak e Yeshua, é que é dito que quando no sacrifício de Isaac apareceu um carneiro indo em direção a Abraão, que será o carneiro substituto, quando apareceu o carneiro, Hassatã tentou pegar e sumir com o carneiro. Para quê? Porque Satanás queria que Isaac morresse. Então ele tentou ali pegar o carneiro para que ele não aparecesse. Só que não deu certo. Isso é um midrash, citado pelo rabino Louis Ginsburg. Então, qual é o princípio espiritual? Satanás tentou impedir o carneiro de aparecer para que Isaac morresse. Ou seja, Satanás armou um artifício contra Yitzhak. Contra Yeshua também é um paralelo, porque nós sabemos que Yeshua foi tentado no deserto por quem? Por Hassatã. Então o que eu quero dizer é, Hassatã armou uma estratégia contra Yitzhak. Não deu certo. Hassatã armou uma estratégia contra Yeshua. Também não deu certo. E ele arma estratégias contra as nossas vidas. E nosso pedido hoje é que essas estratégias não deem certo. Mas, meus irmãos, eu conheço muita gente boa, gente que eu gosto, amigo, gente querida, próxima. Até de movimento da Techuvá não é ímpio, não. Caindo por coisinha pequena, caindo feio. E são laços, são estratégias, são decretos de maldição para nos enredar. E a pessoa não percebe aquilo ali. Vejam, nós temos que entender o seguinte, nós que temos uma missão, Hassatã vai se levantar. Está sendo filmado, né, até pessoas de outros estados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro o pessoal fala, né, não sei se isso existe em outros estados, mas é o seguinte, que tem pecador que está tanto no pecado que nem Hassatã se interessa por ele mais. Né? Ou seja, Satanás nem quer tentar um sujeito que sabe que ele está todo atolado no pecado, então Hassatã ele nem se interessa. Né? O camarada está nas drogas, está no crime, está naquilo. Satanás nem tenta mais o cara que já sabe que ele já está guiado pela inclinação para o mal, etc. Mas aqueles que têm uma missão, como Yitzhak e Yeshua, todo mundo que tem uma missão vai se levantar uma afronta das trevas. Mas hoje, essa afronta vai cair. Que nós veremos também que a literatura judaica fala que quando a gente toca o shofar, isso é para abater a Satã. Isso é para lançar por terra todas as acusações contra nós. Um sétimo paralelo entre Yitzhak e Yeshua é que ambos foram sacrificados e você vai ver, né? Isaac, você fala, pô, ele ficou vivo, tudo bem, mas ele teve a intenção de morrer, ele se entregou como um sacrifício vivo. Então a sétima característica é a seguinte, tanto Yitzhak quanto Yeshua, eles foram sacrificados, eles se dispuseram a entregar o seu próprio sangue para fazer expiação.
Então Isaac quis entregar o seu sangue para fazer expiação e Yeshua também. Há um midrash que diz assim, que ainda que Isaac não tenha sido sacrificado, ele aceitou o sacrifício, e aí diz assim, Abraão aspergiu o sangue do carneiro sobre o altar, depois de matar o carneiro, e disse, este é em lugar do meu filho, e isto pode ser considerado como o sangue do meu próprio filho perante Adonai. Repito, Abraão matou o carneiro, e ele disse, esse é o sangue do carneiro, mas que pode ser considerado como o sangue de Isaac, para fazer expiação. Por quê? Porque mesmo Isaac não tendo morrido, ele teve o desejo de fazer expiação. E aí prossegue o Midrash. E tudo aquilo Abraão fez diante do altar, exclamou ele e disse, este é, em vez do meu filho, e pode ser considerado diante do Senhor em lugar do meu filho. E Deus aceitou o sacrifício do carneiro, e foi considerado como se tivesse sido o próprio Isaac. Ok? Então, com Isaac há essa ideia de entrega para sacrifício e para fazer a substituição. E da mesma forma, nós sabemos que o sangue de Yeshua também foi derramado para fazer expiação. Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, tal como Isaac, ele predispôs-se a entregar o seu próprio sangue para expiação, da mesma forma, o sangue de Yeshua é um sangue que nos purifica de todo o pecado. Um oitavo paralelo entre Isaac e Yeshua, ambos morreram, Yeshua morreu em Jerusalém, e Isaac seria imolado também em Jerusalém. De acordo com a tradição judaica, o lugar em que Isaac foi levado para ser sacrificado era o Monte Moriá. O Monte Moriá, de acordo com a tradição, é onde ficou o templo, o templo de Salomão, depois o segundo templo, que é onde hoje fica o Côtel, o muro, né, onde tem aquelas ruínas do que foi o segundo templo. Então, de acordo com a tradição judaica, Isaac, ali ele foi sacrificado, foi levado ao sacrifício. Ali ele foi levado ao sacrifício no Monte Moriá, que é onde ficou o primeiro templo e o segundo templo. Ou seja, Jerusalém. E Yeshua também, ele morreu não ali, né, no templo, ele morreu ali no Gólgota, mas que era ali muito próximo. Ou seja, ambos morreram no mesmo lugar, na cidade. Ambos morreram, não, porque Isaac não morreu, mas ambos foram levados para o sacrifício na cidade sagrada. O nono paralelo entre Isaac e Yeshua é essa ideia de substituição, um cordeiro substituto, ok? O Midrash Shemot Rabbah 1:1 diz assim, Abraham gerou Isaac para ensinar-lhe que ele era como o seu pai em todas as coisas, em beleza, sabedoria, riqueza e boas ações. Você deve saber que Isaac tinha 37 anos quando seu pai estava prestes a sacrificá-lo. Mas ainda assim, diz, Abraham era velho, avançado em anos. Ele o amarrou como um cordeiro. Olha só, Abraão amarrou o seu filho como um cordeiro e ele não o conteve. Vejam, isso é profundo que diz o Midrash Rabbah, aí o Shemot Rabbah 1:1, dizendo que Isaac foi amarrado kase, em hebraico, como um cordeiro. Existe uma técnica de interpretação judaica chamada Gezerah Shavah, que é você pegar onde essa cláusula aparece nas escrituras e fazer uma conexão. Então a palavra é kase, como um cordeiro. Que Isaac foi amarrado como um cordeiro, onde isso aparece nas escrituras da mesma forma.
Isso aparece, sabe onde? Em Yeshayahu, Isaías 53, verso 7, que é o texto do servo sofredor, e diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Cacê, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É o servo sofredor de Isaías 53. Então vejam só, o Midrash Rabbah diz que Yitzhak foi levado ao matadouro como um cordeiro. Isaías 53, que está falando sobre Mashiach, diz que o Mashiach será levado ao abate como um quê? Cordeiro. Por mais que os rabinos digam que Isaías 53 não é sobre o Mashiach, eu já fiz vários estudos. O Talmud diz que é sobre Mashiach, o Targum diz que é sobre Mashiach, o Midrash, o Zohar, farta literatura rabínica diz que Isaías 53 é sobre o Mashiach. Então, Isaac é levado ao matadouro como um cordeiro. Isaías 53, o Mashiach vai ser levado também ao matadouro como um quê? Cordeiro. Ok? Agora vejam só que mistério na Akedah, no caso do sacrifício de Isaac. Bereshit 22, verso 8, Abraão diz assim, que Adonai proverá um cordeiro. Olhem só, Abraão diz que Hashem vai prover, Hashem proverá, diz que ele proverá, está em hebraico, ser um cordeiro, verso 8 de Gênesis 22. Só que quando você vê quem morre no lugar de Isaac, não é um cordeiro. Você vai para o verso 13, está que é um aio, que é um carneiro. Então, só para vocês entenderem, Abraão diz que o Eterno vai prover um cordeiro, mas na verdade não é um cordeiro que é morto, é um aio, que é um carneiro. E daí eu pergunto, bem, se ia morrer um cordeiro, mas quem morreu foi o carneiro, cadê o cordeiro? O mistério da Torá é que esse cordeiro é o cordeiro de Elohim que tirou o pecado do mundo. Esse cordeiro que iria morrer já estava profetizado na Torá e é confirmado por Isaías 53, verso 7, dizendo que o Mashiach ele vai morrer como um quê? Cordeiro. Isaías confirmando que ele vai morrer como cordeiro. E para demonstrar que isso não é um pensamento meu, Filo de Alexandria, que foi um filósofo judeu no primeiro século, ele fala que o cordeiro que seria sacrificado se chama, sabe o quê? Logos, em grego. E o que significa logos em grego? A palavra. Filo de Alexandria fala que o cordeiro que vai ser sacrificado é logos, é a palavra. E em grego, logos, a palavra que vai ser sacrificada, é o mesmo termo que aparece em Yohanan João 1:1. No princípio era logos, era a palavra, e a logos, a palavra, estava com Elohim, e Elohim era o quê? Logos. E Filo de Alexandria, em um outro momento, ele diz que Mashiach, um dos nomes do Mashiach é Logos, é a palavra. Então, qual é o raciocínio? Filo de Alexandria diz que o cordeiro que foi profetizado para ser sacrificado se chama Logos, a palavra. Aí depois, lá na frente, ele diz que a palavra é o Mashiach. Se eu unir as peças do quebra-cabeça, que ele falou em momentos diferentes, se eu unir as peças do quebra-cabeça, eu tenho o seguinte raciocínio. O cordeiro se chama Logos, palavra. A palavra é o Mashiach, segundo Filo. Então, isso é uma referência ao próprio sacrifício que seria do cordeiro de Elohim que tira os pecados do mundo. Ou seja, o sacrifício de Logos, o sacrifício da palavra. Um décimo paralelo entre Yitzhak e Yeshua
é que você lembra de Apocalipse 13, verso 8, que Yeshua é o cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Yeshua é o cordeiro que foi, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Apocalipse 13, 8. A gente sabe, Yeshua é o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo para ser morto. Apocalipse está dizendo que Yeshua foi preparado antes. E é um midrash que diz que o carneiro que morreu no lugar de Isaac, ele foi criado especialmente antes do Shabat para ser sacrificado no lugar de Isaac. O Shabat é o 7º dia, ele foi criado no 6º dia com essa missão especial, ok? Então vejam, o Eterno no 6º dia, um pouquinho antes do Shabat, o Eterno criou esse carneiro para essa missão especial. Ou seja, o carneiro de Yitzhak, ele foi preparado desde a antiguidade. E Yeshua já estava preparado para ser morto até antes da fundação do mundo. Uma coisa até interessante é o seguinte: há um midrash que diz que o nome, que aquele carneiro que morreu no lugar de Yitzhak, não era um carneiro que apareceu do nada, um carneiro do vizinho, como alguém pensa, ou um carneiro perdido. Diz o midrash o seguinte, que aquele carneiro, ele era do rebanho de Abraão. Abraão tinha um rebanho, e ele dava nome aos bichos. E o nome daquele carneiro era Yitzhak. Então, aquele carneiro, Yitzhak morreu. Não o Yitzhak pessoa, mas o Yitzhak carneiro. Então, como que esse midrash é interessante, que esse midrash fala, Yitzhak morreu de fato. Como? Morreu, mas não foi a pessoa, foi um animal que se chamava Yitzhak. O que esse midrash quer ensinar em termos de lição moral é a seguinte, que isso mostra a ideia de sacrifício substitutivo. Uma 11ª comparação e paralelo entre Yitzhak e Yeshua, e aí alguns vão se assustar, mas aí eu quero fazer uma explicação rápida, mas para que vocês também não se assustem, que é um midrash. Há um midrash que fala que Yitzhak morreu e ressuscitou, que Abraão matou o filho e o filho morreu e ressuscitou. Alguém vai falar, poxa, mas isso não está na Torá? Claro que não está na Torá. Poxa, mas isso não aconteceu? É claro que isso não aconteceu. Poxa, então, mas como que o midrash diz que o Abraão matou o filho e depois o filho ressuscitou? Isso eu já expliquei uma vez, que até o Wilson perguntou uma vez, e eu respondi. O midrash nem sempre ele pode ser interpretado literalmente. O midrash, às vezes, ele conta uma história que está até diferente na Torá, porque ele quer ilustrar um ponto. Ou seja, repito, de acordo com a Torá, Abraão não matou o seu filho. Mas o midrash fala que Abraão matou o seu filho e o seu filho ressuscitou. Mas por que o midrash fez isso? E nós vamos ver que o midrash fez isso para ensinar um conceito. Então é como se fosse uma parábola. De fato, é uma parábola, é uma fábula, é uma lenda. Ou seja, isso é uma lenda de fato, mas para ensinar uma verdade. E eu vou te mostrar já a verdade. Então, o midrash diz que Abraão matou Isaac, Isaac morreu e Isaac ressuscitou. Qual é o paralelo com Yeshua? Ambos morreram e ressuscitaram. Ok? Mas nós vamos ver qual é o fundo do midrash. O paralelo é esse. Se nesse midrash Isaac morreu e ressuscitou, então tem um paralelo com Yeshua, que Yeshua morreu e ressuscitou. Vejam o que diz o porquê do Rabino Eliezer. O Rabino Yehudá disse, desde que a faca atingiu o pescoço de Yitzhak, olha só, está dizendo que a faca entrou. Desde que a faca atingiu o pescoço de Yitzhak, a alma dele partiu. E desde que Elohim projetou a sua voz entre os querubins e disse a Abraão, não levante a mão, a alma de Isaac voltou ao seu corpo.
Ou seja, ele morreu e voltou. Yitzhak levantou-se e ficou de pé. Yitzhak sabia que no futuro os mortos seriam revividos. Isaac abriu a sua boca e disse: Baruch atah Adonai mechaye hametim. Bendito sejas tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Esse midrash, só para vocês entenderem, está falando que Abraão pegou a faca. Quando a faca estava se aproximando, ia entrar, estava encostando, a alma de Isaac foi embora. Aí o Eterno fala: não faça isso. Aí ele tira a faca e a alma volta. Entenderam, né? A faca estava pegando, ia começar a entrar, a alma de Isaac foi embora. Aí o Eterno fala: não faça isso. Aí a alma volta. E está dizendo que Isaac, a alma dele foi e ele ressuscitou. Isaac falou: bendito sejas tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Baruch atah Adonai mechaye hametim. O Zohar também fala a mesma coisa, que Yitzhak morreu, a alma dele partiu e depois ele voltou do mundo vindouro. O Zohar fala que ele morreu de vez e depois a alma dele voltou. O Midrash Haggadah também fala que Isaac morreu de vez e ressuscitou. O que os Midrashim querem ensinar, já que isso não aconteceu de fato? A gente sabe que ele não morreu dessa forma. O que essas obras judaicas querem ensinar é um conceito. O conceito é: o Eterno pega um tzadik, o Eterno mata, mas o Eterno ressuscita. O Eterno ressuscita os mortos. O Midrash só quer ensinar esse conceito teológico. Ou seja, o Eterno ressuscita os mortos. E aí nós percebemos que daí é um paralelo lindo com Yeshua, porque se de acordo com isso Isaac morreu e ressuscitou, e Yeshua morreu o quê? E ressuscitou também. Ou seja, a ideia de ressurreição de Yeshua não é ideia de Roma, como dizem por aí. Não é invenção, isso é um conceito judaico do Eterno deixar alguém ser morto e depois trazer a alma da pessoa de volta. Até no Tanar há casos de ressurreição, ok? Vejam, 12º ponto. Os sacrifícios de Yitzhak e Yeshua refletem o conceito de perdão dos pecados. Tanto o Midrash Tanhuma 1.15, Midrash Tanhuma Vayera 23, o Talmud Yerushalmi em Tanit 2.65 e 65d, o Pirkei de Rav Kahana 23 e 15b, Vaikra Rabbah 29 e 10 e Midrash Haggadah 1, 325 e 326. Por que eu citei várias aqui rapidinho? Todas essas obras, falam que o sacrifício de Isaac é um sacrifício substitutivo para gerar perdão de pecados. Todas essas obras estão falando que a ideia é alguém morrer no lugar de outrem para gerar o perdão dos pecados. Por exemplo, uma dessas obras é assim: o Eterno dizendo, eu, Eterno, atendo do carneiro que foi substituído no lugar de Isaac como sacrifício, vou perdoá-los pelos seus pecados. O carneiro morre para o perdão de pecados, mas esse carneiro, na verdade, está conectado a Isaac, que Isaac que queria morrer. Então, todas essas obras apresentam esse conceito judaico de que alguém morre para gerar expiação, para gerar perdão. No caso de Isaac, a gente sabe que no final foi um carneiro. Tanto é que, vejam só, olha só que mistério, em Shemot Êxodo, capítulo 22, 23, lembram no Êxodo? O Eterno fala para matar o cordeiro e aplicar os sangues nos umbrais, o quê? Da porta. Todo mundo lembra dessa história, aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E aí, o Merita, do Rabino Ishmael, Pisca, capítulo 11, diz, comentando essa passagem do sangue nos umbrais da porta, o Merita ele cita Êxodo 22, 23,
está dizendo assim, verá et hadam, e ele verá o sangue. Verá et hadam, e ele verá o sangue. Vocês lembram? Vocês peguem, matem o cordeiro, coloquem o sangue nos umbrais, o anjo vai passar e verá o quê? O sangue. Lembram disso? Merita pergunta assim, que sangue é esse? Sabe o que Merita responde? Esse é o sangue do sacrifício de Isaac. Dizendo que esse é o sangue do sacrifício de Isaac. E daí, há uma outra passagem em 1 Crônicas 21:15, 1 Crônicas 21:15, que o Eterno fala que vai destruir Jerusalém. O Eterno quer destruir Jerusalém, e aí essa obra merita fala que o Eterno viu o sangue de Isaac e teve misericórdia, porque ele se lembrou do cordeiro para o holocausto. Agora eu pergunto, se era o sangue de Isaac ali no Egito, que diz Merita, eu pergunto, que sangue de Isaac é esse se Isaac não morreu em sacrifício? Se quando o Eterno vai destruir Jerusalém em 1 Crônicas 21:15, que sangue é esse de Isaac se ele não morreu em sacrifício? Só entendendo, né? Porque está dizendo que é o sangue de Isaac, pô, mas não é o sangue porque ele não morreu. Nós temos que entender que, em verdade, não foi o sangue de Isaac que Hashem viu nos umbrais da porta no Egito. Não foi o sangue de Isaac que ele viu, de acordo com o livro de Crônicas. Foi o sangue de um descendente de Isaac. Foi o sangue do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. É o sangue de Yeshua que tem poder para fazer capará, para fazer a expiação pelos nossos o quê? Pecados. É esse o sangue que nós invocamos hoje, no dia de julgamento, para nós recebermos a misericórdia. E eu concluo esse shiur dizendo o seguinte, sobre o poder desse sangue, o terceiro livro de Enoque. O terceiro livro de Enoque fala que o Eterno, ele tem anjos. Um é chamado Shofariel Adonai Memit, que significa o shofar de Adonai que mata. E o outro se chama Shofariel Adonai Mechaye, o shofar de Adonai que dá vida. O Eterno está com dois anjos, o shofar de Adonai que mata e o shofar de Adonai que dá vida. O shofar de Adonai que mata, diz, é aquele que mata e traz maldição. O shofar de Adonai que dá vida é o anjo que dá vida e que dá o quê? Bênção. Agora, o Zohar, capítulo 2, 23, 7b e 20, o Zohar 2, 237b e 238a, fala, e aí que nós vamos concluir o nosso shiur, que em Rosh Hashanah, Hassatan se apresenta para nos acusar. Hassatan se apresenta para nos acusar, mas quando é tocado o shofar, diz que a misericórdia do Eterno é despertada, a misericórdia de Hashem se aflora. Hassatan fica totalmente confuso e distraído e ele vai embora, ele desvia o olhar dos condenados. Então está dizendo que nós tocamos o shofar para afastar os decretos malignos de Hassatan, para confundir. E eu concluo esse shiur dizendo o seguinte: o shofar, que a literatura rabínica diz que lembra o sacrifício de Isaac, nós lembramos sim do sacrifício de Isaac, que nós honramos o nosso patriarca, mas nós estamos nos lembrando do sacrifício definitivo, perfeito, que é o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Nós tocaremos o shofar, que representa, na verdade, o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Diz o Zohar que o toque do shofar é para despertar a misericórdia. Nós vamos despertar Hesed, a graça. Nós vamos despertar a misericórdia de Hashem, invocando os méritos de Yeshua HaMashiach. Então, para nós, o toque do shofar vai muito mais do que Tzchak.
Isso aponta para um sacrifício expiatório, para acaparar, para a expiação realizada por Yeshua. O toque do shofar é a voz de Yeshua, porque vejam, muitas pessoas não percebem, aqui, ó, isso aqui é de um animal. Um animal morreu. Isso nos lembra que Yeshua morreu por nós também. Diz a literatura rabínica que o som do shofar é o som daquele sacrifício substitutivo. Esse som é o som de Yeshua, nos clamando, nos chamando para fazermos techuvá, para fazermos retorno. Tanto é que shofar começa com a letra Shin, que é uma letra que aparece na palavra techuvá, techuvá com Shin, que é retorno. O toque do shofar é o chamado de Yeshua para nós retornarmos. É o chamado de Yeshua para nós despertarmos a misericórdia de Hashem, desde que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Que hoje nós venhamos invocar os méritos de Yeshua, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e que toquemos o shofar para que o mérito de Yeshua recaia sobre nós, nós tenhamos acaparar a expiação dos nossos pecados e que a compaixão do Eterno recaia sobre todos nós.